municípios grandes como as capitais dos estados e cidades com 1.000 habitantes. Não importa o tamanho, todos possuem autonomia para poder se organizar e prestar seus serviços. E será que só com seus tributos os municípios conseguem fechar sua conta? A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é a nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Como já vimos no vídeo sobre tributos, a Constituição Federal reserva aos municípios a instituição, cobrança e arrecadação dos seguintes impostos: ISS, IPTU e ITBI. Claro que ainda existem as taxas e contribuições de melhoria, por exemplo. Mesmo assim, todos esses tributos juntos não são suficientes para grande parte das cidades manterem suas creches, escolas, limpeza urbana, hospitais, enfim. São dezenas ou centenas de gastos fixos que um prefeito possui todos os meses para manter suas cidades em pleno funcionamento. A União e os estados, via de regra, arrecadam um montante maior que os municípios. Há exceções, como a cidade de São Paulo, que em 2018 arrecadou mais de 30 bilhões de reais em tributos, valor maior que vários governos estaduais. Nos cofres do estado do governo do Piauí, apenas por curiosidade, entrou praticamente 1/3 desse montante. Certo, cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, possuem uma grande arrecadação, mas como Alagoinha na Paraíba, Tefé no Amazonas ou Saltinho em São Paulo, conseguem se sustentar? Vocês já devem ter ouvido algo sobre repasses de verba. Pelo fato da União e dos estados arrecadarem mais, há uma regra constitucional que os obriga a repassar valores às suas cidades. Esse dinheiro que sai da União ou do seu estado para a sua cidade é importantíssimo para que haja condições do município arcar com seus gastos. Hoje vamos focar nos repasses de impostos estaduais. Assim como os municípios possuem seus impostos, os estados também instituem e arrecadam os seus. ICMS, IPVA e ITCMD geram recursos anualmente. Desses 3 impostos, apenas o ITCMD não tem nenhuma porcentagem destinada aos municípios. Começando pelo mais simples. Todo início de ano, os proprietários de veículos são obrigados a pagar IPVA. Nesse caso, a nossa Constituição é bem direta e diz que metade do que for arrecadado através desse imposto será repassado às cidades, de acordo com o número de licenciamento que haverá no município. Fácil, né? Quanto mais veículos automotores licenciados em determinado município, mais ele vai receber do governo do estado. Esse repasse só não é ainda maior porque existe a figura do Fundeb. Esse fundo, criado para manutenção e desenvolvimento da educação em todos os estados, abocanha 20% do total que foi arrecadado em IPVA. Em Minas Gerais, foram arrecadados cerca de 5 bilhões de reais só de IPVA em 2018. Desses 5 bilhões, 20% é destinado ao Fundeb, ou seja, 1 bilhão. Dos 4 restantes, metade é do estado de Minas Gerais e a outra metade distribuída em todos os municípios mineiros. E o ICMS? Bom, esse é um pouco mais difícil, mas vocês vão entender. Da mesma forma que a Constituição obriga os estados a repassar a metade do montante do IPVA às cidades, ela também manda os estados repassarem 25% do ICMS. A forma exata que esses valores são repartidos, a Constituição não diz, mas ela deixa claro o seguinte: desses 25% a serem repassados, ao menos 3/4 são destinados de acordo com o valor adicionado de ICMS pelo município. Valor adicionado? Agora não entendeu nada? Calma! O valor adicionado tem relação com a atividade econômica dessa cidade. Imaginemos uma indústria. Ela compra metal por R$10, produz uma panela e vende por R$50. O valor agregado por essa indústria na economia é de R$40. Quanto maior o valor agregado o município tiver, mais ele irá receber de repasse de ICMS.
Portanto, consequentemente, quanto mais a cidade estimular a instalação de fábricas e empresas em seu território, mais ela agregará na economia e, assim, mais irá arrecadar e se desenvolver. Ok, entendi o que é o valor agregado e o que ele representa na participação do ICMS. Mas e o resto? Bom, cada estado edita uma lei e cria suas próprias regras para o restante. Há estados que levam em consideração a porcentagem de terras indígenas, a agropecuária, a população. São várias formas de se montar o resto desse cálculo. No estado de São Paulo, para saber o total de ICMS que o município irá receber, temos a seguinte distribuição: 76% é referente ao índice de valor agregado, 13% de acordo com a população da cidade, 5% segundo a receita tributária que a cidade tem, 3% segundo a área cultivada e 0,5% da área inundada, ou seja, rios, lagos, mananciais. Os outros 2% restantes são fixos para todos os municípios. Ufa, quanto número! Mas os repasses de impostos estaduais são feitos dessa forma. Existem ainda os repasses federais, mas esses ficam para um próximo vídeo. E aí, conseguiram entender como funciona essa divisão de valores? E seu município, você sabe quanto ele tem recebido do seu estado e o que ele poderia fazer para melhorar? Discuta com a gente e se inscreva no nosso canal. Curta o nosso vídeo e até a próxima!